É a segunda vez que acontece isto ao Porto contra o Benfica. Não está fácil para ninguém no clube. E o principal é que ainda não acabou. Há muitos jogos pela frente para o Porto. O Porto ainda tem o terceiro lugar para lutar. E neste momento a união vai fazer toda a diferença. Não é tudo afastados e cada um pensar o que é que aconteceu na derrota que se vai resolver. Agora, só todos juntos é que vão conseguir dar a volta. Aí neste aspecto foi o que o Xinho disse, o Vilas Boas foi treinador, sabe o que é que está a fazer. Não acredito que seja uma medida como castigo, mas sim união, passar todos juntos pelo mau momento que toda a gente sabe que aconteceu ontem foi mal demais e pensar já no próximo jogo, porque o Porto ainda tem 6 jogos para disputar e ainda tem um terceiro lugar para conquistar. E a equipa técnica, como é que fica aqui no meio disto tudo? Nós não sabemos muito bem como é que foi feita aqui esta comunicação, mas provavelmente a equipa técnica foi ouvida e claro que também deve de entender que no momento em que tudo corre mal tem que haver um toque a reunir. E assim sofrem todos juntos, porque é como disse o Bruno, é um resultado anormal para o Porto no seu estádio, e por isso tem que haver aqui um momento em que os jogadores e todos os envolvidos nesse jogo ponham a mão na consciência e perceber se estão todos a fazer o melhor pelo clube. E Vilas Boas entendeu se calhar comunicar ou partilhar deste sentimento com o treinador de que poderia ser importante a equipa estar toda junta para perceber também, se calhar, passar para alguns o que é a grandeza do Futebol Clube Porto e o seu passado recente, que é de títulos e que este ano realmente está a fazer uma época muito aquém das expectativas. Eu acho que também peço desculpas, eu acho que para se decidir isto tem que ser com o treinador. O treinador é que manda naquilo que é... O treinador se dissesse, olha, não acho que não devia ser assim, acontecia. Fala-se, é assim que se trabalha os grupos, sinceramente. Não assim... o Porto e neste momento não creio que tenha sido o treinador a opinar. Não, mas acho que foi uma decisão pessoal do treinador, do Jorge Costa. Estamos a falar. Até porque sentia um bocadinho o treinador do Porto perdido ali no final do jogo. E ajuda. E quando tens um presidente ou um diretor esportivo que tem a capacidade de entender o que é... E tens o Jorge Costa, foi treinador. Sim. Bom, treinador e um grande jogador que é o símbolo. E o Jorge sabe também que eu estive com ele em muitos momentos. Nos momentos difíceis que havia, momentos, o que é que fazíamos? Reuníamos, olha, no dia seguinte, se tinhas que dizer algo a alguém, dizias logo na altura. Percebes? E a pior coisa que tu sabes, quando é que tu a seguires a derrota, e sabemos, sei, quando vais para casa, no dia tens a folga, equipas dão folga, na terça-feira ficas a pensar, eu quero ir para o treino, porque há coisas que deviam ser ditas, há coisas que deviam ser pensadas. Eu acho que isto eu acho que é experiência, obviamente. Eu acho que castigo é muito forte. Os jogadores têm que fazer aquilo que é aceitar. É um nível muito exigente, é um nível enorme. Estão num privilégio, numa equipa que é grandíssima e têm que aceitar e crescem. Para os miúdos novos é um crescimento. E tem muitos jogadores muito jovens. É aí que eu queria também chegar. É que o Porto também tem um plantel jovem. E isto também é uma forma de puxar já a razão e perceber qual é a exigência do Porto, apesar de muitos deles serem formados no clube. Sim. Mas nós sabemos que essa irreverência que eles têm às vezes, depois do jogo e vão para casa, se calhar nem pensam tanto naquilo que aconteceu. E assim, todos juntos levam... É o chamar à razão. É o chamar à razão para os miúdos novos. Eu acho que é importante quando se têm plantéis assim tão jovens. Martín Anselmi foi parco nas palavras no final da partida. O treinador não quis fazer uma análise à derrota. Todo el análisis que te pueda decir después con relación a lo que mudó, a lo que buscamos, a lo que intentamos, creo que es momento de hacerlo en la semana. Ahora es momento de dejar esas emociones que estén presentes, pedir disculpas a nuestros adeptos porque no era lo que nosotros queríamos, no es lo que ellos merecen. Y todo lo que te diga ahora tácticamente creo que sobra, creo que está de más. No puede acontecer que nos hagan un gol iniciando el partido y terminando el partido. Son cosas que no pueden acontecer. Uma noite a 100% para o Benfica. Bruno Lage deixou rasgados elogios à exibição. Para o treinador foram 90 minutos em que tudo correu bem. Veio ao de cima a determinação da nossa equipa em fazer um grande jogo
em ser equipa, em ser família, em ser tropa. Por isso, desde o primeiro minuto foi essa a nossa indicação, bola de descida para a frente, cedo marcámos, fomos controlando o jogo, quer com bola, quer sem bola, muito forte também nas transições, bola parada também, o segundo gol nasce de uma bola parada muito bem trabalhada na nossa parte, enfim. Foram 90 minutos que nos correu tudo bem, é isso que eu peço sempre aos jogadores, olhar para aquilo que podemos fazer a cada momento, hoje era o momento, pôr em prática o nosso jogo, a nossa determinação, a nossa maturidade, que eu sinto que a equipa vai crescendo ao longo dos tempos, e como tínhamos falado ontem, são 3 pontos importantes naquilo que é o nosso objetivo de vencer o campeonato. Goleada no Dragão por parte do Benfica, que é o novo líder isolado do campeonato. O Bruno Lage a salientar a forma como a equipa se organizou, preparou o jogo e penso que nunca terá sido tão fácil falar de um clássico como hoje, depois destes 4-1. Sim, a superioridade foi enorme por parte do Benfica. Acho que o Bruno Lage preparou muito bem o jogo, desde a conferência de imprensa antes do jogo e depois a maneira como montou a equipa. É verdade que começou a ganhar, mas também é verdade que ele disse que ia lá para tentar marcar. E a verdade é que aos 33 segundos, já o Benfica está a fazer um cruzamento e estão 3 jogadores já em posição de finalizar. E isto demonstra muito aquilo que o Benfica foi à procura. Tal como disse o seu treinador, queria fazer golos, queria implementar o seu estilo de jogo e como eu tenho frisado aqui muitas vezes, o Benfica é uma equipa que cria muitas ocasiões de golo. E neste momento o que está a acontecer? Temos um Pavlidis, por tudo aquilo que trabalhou, nunca foi abaixo. Neste momento é um jogador que, na primeira oportunidade que teve, finalizou com grande classe e torna tudo muito mais fácil. Depois o Benfica foi muito inteligente, a maneira como baixou linhas, para depois, em contra-ataque, atacar a profundidade e as costas da equipa do Porto, onde acho que o Eustáquio demos-lhe moral aqui no último jogo, mas num jogo contra o Benfica é completamente diferente. Uma coisa é jogar contra o Estoril com todo o respeito, outra coisa é jogar com um ataque como o Benfica, que cria muitas ocasiões, onde eu senti que o Eustáquio esteve ali um bocadinho perdido, não porque ele não tenha qualidade, mas não é a posição que ele se sente mais confortável, principalmente numa equipa que ataca muito como o Benfica. E depois o Benfica sentiu-se confortável. Acho que o resultado 2-0 ao intervalo é escasso, 2 bolas no poste. Apesar de que até acho que o Porto teve ali um momento menos mau, que foi a seguir ao golo, o Benfica deu 2 oportunidades para o Porto de finalizar, uma delas é esta aqui, mas a partir daí sentia-se que o Benfica mandava no jogo. A qualquer momento podia fazer golo e foi isso que aconteceu. E depois quando tens jogadores que estão de volta, como o Aktürkoğlu, que andava muito desinspirado, nos últimos 3 jogos, tem feito golos, assistências e parece está melhor ainda do que quando chegou. Fazia só golos. Neste momento faz golos, assiste, defende, tal como o Di Maria. Eu que sou às vezes um bocado crítico em relação ao Di Maria, porque nos jogos contra equipas de menor dimensão é difícil fazê-lo defender. Neste jogo, onde toda a emoção está em campo, onde está muita coisa em campo, até viu o Di Maria muito bem taticamente, com o compromisso de ajudar a equipa, e quando é assim torna tudo mais fácil. E no final é uma vitória extremamente justa por parte do Benfica. Cheinho, a grande capacidade do Benfica a deixar ainda mais a nu a incapacidade do Futebol Clube do Porto. É assim, nós temos que ser sincero quando se vê futebol, atenção. Fragilidades num lado e capacidade no outro. Começas o jogo, vi ao vivo, eu olho para o lado, estava a olhar para o lado, 1-0. No lançamento lateral, uma equipa com o traquejo que queira atingir níveis de excelência ou níveis de conquista, tem que estar concentrado no princípio. Quando levas um gol num lançamento lateral, começa tudo. Depois há aqui um fator para mim que é uma dificuldade, já tenho dito em programas anteriores, que é o Porto tem dificuldade nos cruzamentos. Quando eu referia, eu estava a falar do Sporting no golo que sofre, é entre o central e o lateral, naquela zona que dizem que é a zona um bocadinho, a zona é difícil, e eu digo porque passei alguma dificuldade alguns tempos nisto, tentar melhorar, é onde é difícil, onde metem a bola. Faz obviamente a golo. E outra situação também, o Porto, neste sistema 3-4-3, não é um sistema que eu acho que o Porto deverá jogar, é a minha opinião. Sim. Vendo, eu não sei como treinam, vendo como
como naquilo que eu faço. E há dificuldade, e quando o Bruno, e bem, refere-se ao Eustáquio, jogando ali, perde muito, porque o Eustáquio não é um jogador rápido, depois tem que ir para o meio, para ir para trás, depois obrigou muito o Marcano a ter que ir em zonas que não são, onde ele não se sente confortável. Depois há dois fatores, que é o PP e o Moura a jogarem e virem muito para dentro, a dar liberdade aos laterais para subir, mas são laterais. O João tem essa capacidade, mas o Francisco Moura não tem capacidade de 1 para 1. E o Benfica, claro, vai aproveitar a superioridade numérica no meio campo. Isto depois notou-se em alguns momentos. Muito também, eu vou tentar ali no Pierre, muito 1 para 1 nos corredores. Sim. Para mim, acho que é algo que tem que se trabalhar. E 3 golos em cruzamentos. Portanto, na bola parada, 3 bolas. É um bocadinho associado, quando trabalhas os esquemas táticos, como se é referido hoje em dia, tu tens que vês a equipa adversária, é aquilo pelo menos que eu vejo, tens de saber quais são os jogadores que atacam mais no segundo posto. Eu sei que há um jogador no Benfica que é muito forte, que é o Otamendi, procura muito. O que é que tens de fazer? Dizeres a alguém, criar zonas de pressão, zonas de definir. Mas isso tudo se prepara, não é? Isso é que preparar. Dizer, pronto, Marcano és forte, ok. Tu situa-te sempre com o Otamendi, que é tudo que é na bola parada, no espaço. Porque acontece, se tu não dás, eu falo nisto, não é só para o Porto, é o geral. Se tu não dás comportamentos ao teu jogador, o que acontece? Quando acontece um erro, a culpa não é de ninguém. Mas se souberes, deres ao jogador aquele jogador fica concentrado com o outro, claro. Mas o Benfica acaba por ser melhor. Também nem tudo, mas há aqui coisas que foram anuncios. Eu acho que o Porto tem que melhorar, tem que ver agora nesta situação qual é a estratégia que tem que seguir, porque há jogadores, por exemplo, na estratégia na segunda parte, tinhas uma que podias meter o PP lá direito, jogar contra o sistema 3, PP lá direito, e metias o William por direito. Eu acho que é esses fatores um bocadinho que eu vejo que falta um bocadinho no Porto, e estar concentrado 100%. Não é normal 4-1-4-1 entre 2 rivais na mesma temporada, no mesmo campeonato. Não é normal, mas eu acho que este jogo deixou mais uma vez evidente que o Benfica tem melhores individualidades que o Porto, e mesmo em termos de equipa também é superior. Porque às vezes só tem individualidades, não chega, mas em termos do coletivo o Benfica está mais forte que esta equipa que defrontou no Dragão. Eu ouvi o Anselmo dizer que a estratégia caiu logo aos 39 segundos com o gol do Benfica, mas isso é algo que pode acontecer num jogo. O mais estranho ou grave é que não se viu capacidade do Porto em conseguir reagir a isso. Tem só praticamente a bola do Samu e que é um golo, sim, há um erro individual do Benfica, do António Silva, que permite uma ocasião de golo ao Porto, mas de resto eu acho que saltou muito à vista a falta de capacidade do Porto em reagir a esta adversidade. E isto depois teve o efeito de bola de neve, em que o Benfica foi aproveitando, foi ampliando, foi se sentindo cada vez mais confortável no jogo, cada vez também mais pragmático na forma como jogava, e construiu um resultado igual ao da primeira volta, que, pronto, é como dizes, é algo anormal na nossa liga entre 2 clubes desta dimensão. O desnível neste resultado acabou por acontecer logo nos primeiros segundos da partida, e é precisamente por aí, Chainho, que vais analisar na vertente defensiva. Sim, eu vou defensiva. 21 segundos na altura, e o que acontece? O Benfica bem a trabalhar, a fazer aquilo para mim que é trabalhado, a mudança, a ver ali, a trabalhar, e o Porto, vejam bem, a equipa do Porto da linha, os 4 aqui, que depois irão girar. Aqui, tudo bem, que é uma zona, podemos chamar uma zona com menos perigo, mas o movimento que é feito, o Fábio, o que é feito, que é um movimento muito bom, e aqui, que é aquilo que eu irei debruçar mais, porque o Bruno irá falar do aspecto ofensivo. Ok. A equipa do Porto, vejam quantos homens tem na parte defensiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isto tem a ver um bocadinho com aquilo que é, e 7, tem a ver com aquilo que o Porto trabalha. Mete muitos homens à frente, quando joga no sistema de 4 para mim mover, obriga, o que é que é obrigar? Os jogadores a saírem rápido. São tantos homens ali que não há zonas definidas.
saber qual é o jogador. Acontece. Aqui o jogo tinha que ser muito mais pragmático no seu processo. Ok? A bola vai aqui para o corredor, vem o que acontece. Homem para homem, muito bem, aqui faz a carreira, faz o movimento que leva dois jogadores, isto o Bruno irá falar de certeza, e aqui vejam o que acontece. A linha não define. Este homem é o homem de referência. Pelo menos é aquilo que eu vejo como acontece. Quando este homem está como referência, automaticamente tem que se trabalhar na linha. Ok. E muito bem, é esta, mas este homem, à medida que este homem, porque está de costas, não consegue ver que está aqui um homem. Ponto assente. E acontece, se vês que estás sem noção do espaço-tempo, acontece, a linha. Porque o guarda-redes está mais próximo, obriga o guarda-redes a sair. E aquilo que vai acontecer é, vai aqui o homem, fica homem a homem. E aqui é o grande problema que eu vejo no Porto, que tem no Porto e algumas equipas, é a zona. Eu estive a ver uma entrevista que achei interessante do Guardiola, que falou, que dizia que a zona mais difícil para um lateral ou para um central é que é esta zona aqui, que é a zona complicada, porque estamos de costas. E qual é a nossa postura que se tem como central ou como médio? Estar atento a ver o homem. Se tu marcas a bola, não tens hipótese. Nelson, estou a falar certo? Ou... Muito bem. Muito bem. Sobre o lance que vocês querem... Não, pois já falo depois O que me pareceu é que focaram-se demasiado na bola e perderam as movimentações dos adversários. O Marcano reagiu à entrada do Ostras, mas depois o jogador que está atrás, que é o Francisco Moura, demorou muito tempo a reagir à entrada do Pavlidis e quando assim é, veja-se o espaço que deu. Não falam. Isto é frio, não é? A frio também é importante. Sim, mas é por isso... É 30 segundos. Miguel, e bem, isto é uma pergunta que tu disseste, é uma pergunta muito interessante. O aquecimento serve para quê? Nas bolas paradas que acontece. Isto tu tens de estar... Tu não podes... A alto nível, não interessa ter a distrital, tu tens de estar 100% focado. Mérito, claro, não vou tirar aqui o mérito ao Benfica, mas aqui algo que tem que ser trabalhado em termos de características, bolas de corredores, tens que aproximar. Isto aconteceu várias vezes no Porto este ano. É por isso que eu meti este lance, porque é repetitivo. Percebe? Segundo lance, tem a ver com alguma solidão do Samu nesta equipa do Porto. É outra situação. Tu no Benfica dás-te ao luxo, tens 3 pontas de lança. O Porto, eu acho que o Samu tem o gol, mas ainda não está preparado para o nível exigido. Sim. E quando tem Samu, tem que fazer para cima, e depois muito acontece. A equipa muito atrás. E na segunda parte notou-se a capacidade em alguns momentos que pensei que o Samu, que o Estaca ia para o médio, depois voltou. Porque foi onde o Porto melhorou alguma situação. Quando tens muitos homens atrás, é difícil fazeres aqui piques. É difícil. Se tens homens que subam mais, que o processo de pressão vai subindo, o que é que obriga? Estás mais próximo do teu avançado. Do teu avançado. Sim. E vejam, o Samu fica muito afastado do médio mais próximo. Depois é isto que acontece. Nem tudo é mau, Porto muito bem. O que irá o Samu fazer é muito bom. O Samu desgasta-se muito. O PP é um jogador, eu acho que quando tem o processo simples é top. É que chegas aqui. Se o Samu tivesse confiança, fazia este gol. Este gol é, podemos dizer, o passe é fantástico, é um gol supostamente cantado, mas aquilo é, o Samu vai esforço. Porque ele faz um pico enorme. Pois, porque ali, isto é um lance que acontece, é muito difícil no jogo, vejam bem, e o Porto, olha quantos homens estão. Agora aqui, isto é que acontece. Era bem, isto foi uma jogada, ganha a bola, o Moura muito longe, o Varela, isto depois é que acontece. E o PP, obviamente que é rápido, o PP tem outra capacidade, vai. E muito bem, ganha ali, isto... Eu acho tudo bem feito. Aqui é tudo bem feito. Falta o golo. E para fazer o golo, o Pavlidis, quando bem o Bruno falou, em termos de está confiante. Eficácia. Está confiante. É o momento. E nota-se que... E o Samu, atenção, neste jogo lutou, trabalhou, não o via chateado, mas pronto, falta um bocadinho a isto. Eu acho que é esses componentes que faltam. Mas nem tudo é mau, obviamente. O Samu que acabaria por fazer o golo do Futebol Clube do Porto no estádio do Dragão. Já aqui vimos o primeiro lance do jogo que acabou por dar o primeiro golo da partida. Vimos a questão defensiva. Agora, Bruno, vamos ver a questão ofensiva, da forma como o Benfica entra com o pé direito no Dragão. Sim, acho que o Benfica entrou muito à imagem que o treinador tinha pedido.
a tentar marcar no Dragão. E a verdade é que o Benfica entra bem. Reparem na mobilidade aos 22 segundos. Isto é que eu gosto. Não recebe, sai, vem o ponta de lança. O Pavlidis é um jogador muito móvel e acaba por criar aqui um desequilíbrio. A partir daí, já o Benfica, reparem, já a equipa está toda posicionada na área para tentar ter superioridade numérica. O Carreras dá e já está a pedir a bola à frente. E reparem agora, 39 segundos, já o Benfica tem 3 jogadores dentro da área e a bola em posição de finalizar. Isto é de uma equipa que realmente quer ganhar, quer marcar. Óbvio que há sempre demérito na marcação, mas acho que há muito mérito pela maneira como o Benfica atacou o espaço. E depois temos agora o momento do Pavlidis, que tantas vezes criticado porque precisava de muitas ocasiões para finalizar neste momento e com todo o mérito, por tudo aquilo que ele passou. Já falei aqui muitas vezes dele, porque sempre foi um jogador que eu gostei bastante, pelo aquilo que dava à equipa, pelo aquilo que trabalhava. Neste momento está com tudo, joga, faz jogar e faz isto. 40 segundos, primeira oportunidade, faz o primeiro golo, que para uma equipa como a Benfica, que precisava de ganhar, foi fundamental. Ele que acaba por ser o primeiro jogador do Benfica a fazer um hat-trick no estádio do Dragão. Sim, mais uma vez, por tudo aquilo que ele passou, acho que é a cereja no topo do bolo, aquilo que ele está a passar neste momento. É um jogador extremamente importante, criticado e comparado a outros jogadores. Verdade é que nunca baixou os braços, nunca falou, sempre lutou, sempre trabalhou e acaba por entrar na história do Benfica pelos bons motivos, que nunca ninguém tinha feito um hat-trick no Estádio do Dragão. Encontraste aí um momento do jogo ao qual chamaste checkmate, não é? Sim. O Di Maria, que no início não entrava no meu 11, afinal ele deu razão ao Lage e com todo o mérito, por todo o compromisso que teve. Mas o futebol é mesmo assim, nós temos, cada um tem as suas opções. Eu achava que o Di Maria não ia ter o compromisso defensivo que era exigir. Eu também achava que ele não ia jogar. A verdade é que já se teve a perceber que o Di Maria é jogador para estes jogos, porque não lhe precisamos pedir para ele ter compromisso, porque ele sabe o nível a que está a ser jogado. E o Benfica, aos 68 minutos, já tinha criado várias oportunidades, aqui acaba a fazer o checkmate. E aqui vamos ver toda a qualidade de Di Maria. Vamos ver que não é um cruzamento junto à área e acaba por só dizer ao Pavlidis para encostar. Mais uma vez, muito bem a finalizar, mas isto é um cruzamento que é servido de bandeja. É ali na zona, reparem, é na zona entre o guarda-redes e os centrais que há uma indecisão, até porque este central, o Peras, pensa que o Diogo Costa vai sair. É uma grande bola de Di Maria, acabou por dar razão ao Lage do ter metido a titular, ele que depois saiu já um bocadinho na azia, mas isso é normal, faz parte. Eu isso não leva a mal. É sinal que está feliz, quer jogar, quer ajudar e contribuiu para a vitória. Isso é um cruzamento. E há aqui uma coisa interessante, incrível. O sistema de jogar com 3 centrais, a definição dos jogadores fica ali, não se sabe. Saiu o Marcano para a esquerda, supostamente era, e isto depois, obviamente, acaba. É um bocado parecido com o que aconteceu ao Sporting. É igual. Hoje, no golo. O sistema 3 é esse, dá esse problema. Depois, quando um é arrastado, abre-se depois muito espaço. Fica o central e o lateral. Precisamente. Bruno, esta imagem que estamos a ver aqui do Porto Benfica e deste golo é uma imagem quase igual à dos golos do Benfica no Mónaco. Sim, os dois cruzamentos do Di Maria. Foi o Pavlidis. Isto é uma jogada típica de Di Maria. Vai para dentro, ele tem um grande cruzamento, seja em passe longo. E com o Aktürkoğlu, neste momento, a dar dinâmica, lá está, o Di Maria deu razão à Lage em ter metido a titular. E agora, este cruzamento, pouco ou nada a fazer. Reparem que ele está no meio dos dois centrais, mas a bola vai cair no sítio perfeito, que é a indecisão entre o central e o guarda-redes, que acaba por ser o checkmate. Mas o que o Miguel diz que é interessante, os jogadores conhecem-se. Sim, os jogadores vão se conhecendo de uma maneira que é complicada. Há coisas que são treinadas, este é um padrão, são treinadas, mas o próprio jogador sente com o outro, já se fala. Isso são coisas do jogo. E esse o movimento. O movimento, claro. E ao início o Di Maria fazia muito este tipo de cruzamento, mas como o Pavlidis ainda não o conhecia bem e era um jogador que ia buscar muita bola, neste momento o Pavlidis já sabe o que é que pode contar, apareceu muito bem na zona certa e acabou por fechar. Acho que aqui foi se ainda havia alguma dúvida, foi o checkmate, tal como eu falei há pouco.